Olá, maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, sou editor desse canal e do site Esquadro e Compasso, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o segredo da maçonaria. Não, eu não vou revelar nada para vocês, até porque, como vocês vão ver, é mais talvez uma crendice, né? Algo que ficou no passado da maçonaria e que muitos ainda querem, entre aspas, proteger esse segredo que já está mais que amplamente divulgado. Bom, para nós começarmos a falar sobre o segredo da maçonaria, nós precisamos entrar lá no contexto histórico da época dos maçons. Bom, na antiguidade, lá na proto-maçonaria, lá na Grécia, na Roma Antiga, havia um, uma proteção em relação ao ofício de maçom. Na realidade, é qualquer ofício que tinha na época. Então, o pedreiro, o carpinteiro, o ferreiro, todos eles tinham as suas práticas, os seus segredos profissionais. E para eles não era interessante que as pessoas, que entrassem mais pessoas no mercado de trabalho deles, que mais pessoas aprendessem a fazer aqueles instrumentos, aquelas construções, aqueles móveis, né? Então, eles procuravam sempre iniciar aprendizes, companheiros, e o mestre maçom, ao longo da jornada de aprendiz e companheiro, ensinava todas as artes do ofício. E para cada fase dessas artes do ofício, a partir do momento que começava a se tornar, tinha um grande número de pessoas que eles davam palavras, toques e sinais, que serviam para duas coisas. Para assegurar a permanência do ofício em sigilo, e para assegurar também a questão salarial das pessoas, porque eles pagavam as pessoas conforme a palavra, conforme o toque. Isso veio lá desde o tempo da construção do Templo de Salomão, no caso dos maçons, né? Mas era nas guildas e nas companhias de ofício, era moeda corrente essas iniciações e esses cerimônias iniciáticas, e além de se protegerem através de sinais, palavras, toques, era algo muito enraizado na cultura da Idade Média. Bom, isso foi ao longo da Idade Média, né? da Baixa, Média e Alta Idade Média, e virou uma tradição entre os maçons, porque nas lojas, no canteiro de obras, conforme numa catedral, muitas pessoas estavam alocadas naquele espaço. Então havia os cortadores de pedra, haviam os que talhavam a pedra, havia uma série de subfunções, todas ligadas à construção da catedral. E também haviam outras profissões que dependiam também da construção de catedrais, como os carpinteiros, como os construtores de barris, porque aquela turma precisava comer, aquela turma precisava ter pessoas que, assim como num campo de batalha tem o pessoal que fica atrás dando assistência para os soldados, havia também nos canteiros de obras aquelas pessoas que ficavam atrás dando assistência para os construtores, para aquele pessoal que pegava no pesado mesmo, porque você ser maçom operativo na Idade Média não era uma vida fácil, era uma vida de dureza, uma vida de itinerância. E essas pessoas, elas enraizaram nos seus hábitos justamente essa questão de ter um segredo. Tá? E o que era o segredo? Sempre o segredo principal das profissões, e até hoje, né, é o conhecimento. O principal segredo que o mestre maçom podia ter é o conhecimento. Até porque o conhecimento, para construir, por exemplo, para construir uma fortaleza, para construir uma catedral, era um conhecimento muito específico, um conhecimento até raro para a época, um conhecimento valiosíssimo para a época. Imagine se começasse a ser divulgado esse conhecimento. Todo mundo ia começar a construir fortalezas, ia construir grandes catedrais, e perderia-se o encanto pela profissão, como aconteceu hoje, né? Hoje, o que é um pedreiro? Não desmerecendo a profissão, é claro, né? Eu acho que muitas poucas pessoas sabem assentar um tijolo, porque tem todo um conhecimento próprio para você assentar um tijolo, para você erguer uma parede, que se você não souber a arte daquele ofício, a parede cai, o prédio cai. Quantos prédios a gente já viu por aí que desabaram por serem mal calculados, mal feitos, etc, etc, etc. Ora,
Se esses maçons começassem a divulgar esse conhecimento, eles perderiam a galinha dos ovos de ouro deles, que eram as catedrais, eram os benefícios e as prerrogativas que eles tinham com a nobreza, com a igreja e com as outras figuras do poder, né? Então, eles mantinham esse segredo como uma garantia profissional, como uma garantia de que nada poderia acontecer para eles. E esse segredo mantinha o status quo deles na época. Ora, a partir do momento em que a maçonaria começou a se transmutar de uma maçonaria física para uma maçonaria espiritual, também precisava se manter uma aura de segredo, uma aura de proteção, até porque muitos maçons, em 1717, ao longo do século XVIII, estavam envolvidos com ideias iluministas, estavam com os iluminados, tá? Eles estavam envolvidos num pensamento que para a época era muito avançado, num pensamento em que você combatia as monarquias absolutistas, pregava repúblicas, como nos Estados Unidos, pregava outras formas de governo. E isso incomodava tanto a nobreza quanto o poder clerical. Porque quem contesta a nobreza, teoricamente, uma hora ou outra vai começar também a contestar o poder clerical. E isso passou a fazer com que eles começassem a ser perseguidos, essas ideias começassem a ser perseguidas. E quando você se sente perseguido, o que você faz? Você tenta se ocultar, você tenta se proteger para que você não seja descoberto, porque se você for descoberto, você vai ser torturado, você vai ser preso, você vai sofrer vários suplícios, né, inerentes a cada época. Por exemplo, naquela idade, você ser preso, você, além de você apanhar muito, de sofrer torturas imensuráveis, né, você praticamente estava banido da tua vida. Você tinha todas as propriedades confiscadas, teu dinheiro confiscado, tudo que você tinha, você passava a ser uma pessoa sem valor nenhum. Então, o grande temor dessas pessoas era proteger a eles mesmos e as famílias, porque imagine só, você é um nobre, você começa a pregar essas ideias iluministas, começa a pregar que você é maçom, de repente você está envolto numa revolução, você está envolto na contestação de um poder clerical. Ora, se você for descoberto, você vai sofreria na época todas as perseguições possíveis, porque o rei ia te perseguir, a igreja ia te perseguir, você ia ser excomungado, você ia ter todos os seus bens confiscados, além de sofrer, é claro, torturas e suplícios que não dá nem para contar aqui nesse canal, porque a gente não consegue nem imaginar. E em todas as épocas, em todas as sociedades que se abriram, tá? Elas passam a ser mais expostas, é claro, né? E nesses períodos a maçonaria ela sempre meio que caminhou entre a discrição e o segredo, porque tem épocas que você pode ser discreto, tem épocas como as épocas atuais, né? Hoje eu não classifico a maçonaria como uma entidade secreta, porque ela tem CNPJ, ela tem endereço fixo, tem de haver atas onde estão nomeadas as pessoas que fazem parte da maçonaria e muitas outras coisas. Há, inclusive, alguns países, por exemplo, como Portugal, como a Espanha e eu acho que como a Itália e Inglaterra, que estão exigindo que magistrados maçons se autodeclarem maçons para que evitem troca de favores e evitem corporativismo. Então, são exigências que a sociedade começa a se fazer e as entidades elas precisam também ir progredindo e evoluindo. Então, hoje é incabível, tá? Se você não for uma entidade criminosa, que você fique à margem da lei. Então, e nós maçons, nos nossos juramentos, nas nossas lojas, nós sempre temos que estar dentro da lei e não à margem. À margem quem está? É um PCC, é um terceiro comando da capital, são as quadrilhas, são os traficantes, são todas aquelas pessoas que não querem ser reveladas. Então, essas talvez até tenham suas palavras, toques e sinais. Mas, em termos de maçonaria, o que nós podemos perceber com
com essa evolução histórica. Que se em outras épocas o segredo foi importante para manter a segurança dos membros, para manter a questão de profissional, para manter o conhecimento, para manter certas informações, certos conhecimentos que não era interessante na época estarem revelados, hoje já não. Hoje a tecnologia está aí, tá? O grau de conhecimento, o grau de abertura do conhecimento é muito grande. A cada minuto, a cada segundo, eu estou falando aqui, novos conhecimentos estão sendo transmitidos, novas ideias estão sendo praticadas. Então, perdeu-se essa aura de que o conhecimento era a chave do sucesso, de que o conhecimento hoje ele veio para agregar, ele veio para unir as pessoas e não mais para garantir uma riqueza pelo que você sabe. Então, hoje o conhecimento ele converge para a liberdade. O conhecimento hoje ele é de todos, ele é um conhecimento social. Evidentemente que ainda temos marcas, patentes, esse tipo de coisa que para também não ficar a Deus dará, né? A pessoa que teve a ideia, ela precisa ser remunerada por essa ideia. A mesma coisa os cientistas, eles estudam, se capacitam por tudo, eles precisam serem remunerados. Mas o conhecimento ele já está espalhado. Ele já está aí na sociedade. Então o que acontece? Com a maçonaria não é diferente. Tudo que nós sabemos hoje de maçonaria, o que eram, entre aspas, os segredos, já estão revelados. Se você entrar na internet, acessar vários sites, você vai achar as palavras, os toques, os sinais, vai ter acesso aos rituais maçônicos do grau 1 ao grau 33, vai saber toda a ritualística. Talvez você até não entenda as entrelinhas desses livros, desse conhecimento, mas você vai ter acesso e você vai ser, teoricamente, um maçom sem ser iniciado, porque você vai poder usar os toques, as palavras e os sinais, e claro, é evidente, né, que de forma muito errada, porque é a mesma coisa de que adianta você saber as palavras, os toques, os sinais, saber toda a liturgia maçônica, mas oficialmente não ser um maçom, não ter o teu nome registrado na ata da maçonaria, não ter o teu placê de iniciação. Então é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, encontrar um crachá do cara que trabalha na Google e sair por aí com o crachá do cara da Google, sendo que você não é e não trabalha na Google, até porque você corre o risco de chegar lá na Google e ser preso por ter barrado o seu acesso. Por quê? Porque você não é o Joãozinho da Silva que realmente é o portador daquele crachá. Porque teoricamente você vai ter que colocar o teu dedão lá na Google ou na empresa que for e alguém vai conhecer o fulaninho. Então você não vai poder sentar lá na mesa do cara e dizer assim, não, agora eu virei o cara. Não. Você não está nos registros da empresa, você pode ter o crachá, você pode ter a camiseta, o uniforme, você pode se vestir como um pároco, ir lá no interior do Brasil e começar a pregar a palavra de Deus, se autonomear padre, bispo e não ser. O reconhecimento hoje, ele é um reconhecimento institucional. Se a maçonaria, se você souber todas as palavras, todos os toques e sinais, mas não tiver um reconhecimento institucional da maçonaria, você não é maçom. E também não adianta você ser maçom, saber tudo isso, se você também não sabe o que está atrás daquela mensagem, saber interpretar a mensagem, saber ter a noção do que aquela lenda, do que os escritos da maçonaria falam e nos ensinam. O grande conhecimento, talvez, da maçonaria, o grande segredo da maçonaria, talvez até seja esse, é você entender, cada indivíduo entender por si só o conhecimento transmitido, as lições aprendidas, para que ele use essas lições aprendidas para a sua evolução espiritual, para o seu progresso na maçonaria. Há um historiador, agora não me foge da cabeça o nome dele, que ele fala assim que hoje o segredo da maçonaria é não ter segredo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente prega a liberdade, a igualdade e a fraternidade, são divergentes
da questão do culto, do segredo. Se são divergentes, por que haver segredos? Ah, mas nós fizemos um juramento em relação ao perjuro, a ter a garganta cortada. Na realidade, até essa questão de ter a garganta cortada já foram tiradas até de alguns rituais maçônicos de muitos grandes orientes e de muitas grandes lojas. Se tiver algum maçom, mesmo maçom que tenha mais informações sobre isso, me corrija aqui, mas se não me falha a memória, há muito que já foi retirado essas instruções contra os perjuros. Por quê? Porque em outras épocas até se fazia sentido. Mas hoje, na sociedade moderna, você falar que uma pessoa que revelou o segredo vai ter a garganta cortada, você está dando uma conotação criminal. Imagine, se nós queremos ser, somos uma entidade discreta, mas uma entidade que respeita as leis, de maneira nenhuma nós podemos compactuar com algo tão grave na ritualística que incentiva a um crime, né? E até isso corrobora contra a maçonaria, porque as pessoas não, mas você está no manual dos maçons que quem revelar o segredo vai ser morto, é porque eles não são de Deus, não são de Alá, não são de Jeová, não são de Shiva, não são de Deus nenhum, são de Satanás. Então acaba até corroborando para essa imagem que muitas pessoas fazem, que os maçons são o lado negro da força. E o que é totalmente mentira, é falácia. Bom, então o grande segredo da maçonaria hoje, talvez, como falou esse grande autor, é não ter mais segredos. Tá? É que cada um interpreta o segredo de forma pessoal, que traga esse segredo para agregar no seu conhecimento, na sua espiritualidade, e que isso engrandeça essa pessoa. Por quê? Porque já está mais que amplamente divulgado. E aqueles irmãos que ainda ficam temerários em relação à divulgação dessas informações, chamando os outros irmãos de perjúrio, eu acho que nós temos que um dia sentar e debater qual que é a razão da maçonaria hoje, no século XXI. Já está passando da época, né, de nós maçons olharmos para nós mesmos e começarmos a pensar formas de se adequar um pouco mais nessa sociedade que se transformou tão rapidamente nos últimos 30 anos com a ascensão da internet, da globalização, de vários direitos que hoje um ser humano possui. Bom, com isso eu creio que devo ter sanado um pouco as dúvidas de vocês em relação aos segredos, né? E ter esclarecido que a maçonaria ela não é mais secreta, hoje ela é discreta, raro, só em alguns países como Coreia do Norte, se houver maçons lá, eles vão ter que se reunir de forma secreta, ou até mesmo na China, não sei como é que está a relação com a questão da China. E alguns países ex-repúblicas soviéticas ainda que estão na mão de tiranos, porque para a tirania não interessa pensadores, interessa pessoas submissas. E o maçom, como livre pensador, ele acaba contestando certas práticas, certas leis e certas imposições tirânicas. E é por isso que muitas vezes ele tem que se proteger através dos segredos. Mas em relação à grande maioria da sociedade hoje, principalmente a ocidental, ela está extremamente democrática, extremamente aberta e até o presente momento é impossível você pensar em retrocessos. Então nós somos discretos e talvez o nosso segredo acabe virando mais uma lenda, mais um misticismo criado até para fomentar a curiosidade das pessoas que querem adentrar a maçonaria. Obrigado por permanecerem até o final desse vídeo. Quem gostou, faça seu comentário, sugestione novos temas e se inscreva no canal. Isso ajuda muito que a nossa mensagem chegue
mais e mais para outras pessoas e que a gente acabe divulgando essa mensagem positivista da maçonaria para todos aqueles que ainda pensam que nós maçons somos uma força oculta. Um grande abraço, um tríplice fraternal abraço a todos, saúde, força, união, do mestre Rosaldo.